Boa tarde a todos, meu nome é Fernando Saurim, eu sou médico do primeiro ano de terapia intensiva pelo CPET, eu falo de Curitiba e hoje eu vou conversar um pouquinho sobre insuficiência cardíaca aguda. Eu tentei trazer o conteúdo de forma concisa, breve, para não ficar repetitivo com as aulas anteriores que a gente já teve de choque cardiogênico, infarto, enfim. Comecei tratando um pouquinho... Opa, como é que eu passo aqui? Da definição de insuficiência cardíaca, isso do Colégio Americano de Cardiologia, se trata de uma síndrome complexa que resulta de dano estrutural funcional do coração, que vai levar à dificuldade ou falha no enchimento ventricular ou na ejeção de sangue durante a sístole. Dentro dessa síndrome, se a gente tiver uma piora aguda, a gente consegue definir como insuficiência cardíaca aguda, que é o tema da aula, ou mesmo descompensação da IC, que também a gente rotineiramente costuma colocar. Esses sinais eles podem ser a piora de uma síndrome crônica ou podem ter instalação aguda. E por que é importante a insuficiência cardíaca aguda para nós intensivistas, principalmente intensivistas de informação? É uma doença com altíssima prevalência, mais de 23 milhões no mundo. Isso é uma subestimativa até de quantas pessoas sofrem com insuficiência cardíaca no mundo. Todas elas estão sujeitas à agudização da doença e piora. Os gastos de saúde pública e principalmente a doença de muito alta morbimortalidade. A sobrevida em até 5 anos com um paciente com insuficiência cardíaca pode chegar até 17,8%, muito pior quanto mais velho o paciente, e muda também de grupo para grupo. De qualquer forma, só para ter uma noção, nos Estados Unidos mais de 30 bilhões de dólares são gastos por ano, isso é uma estimativa de 2015, e isso pode até dobrar até 2030, mais do que dobrar, né, para 70 bilhões de dólares por ano. No Reino Unido, quase 1 bilhão de libras são gastos por ano, isso também de 2015, mas isso ajuda a ilustrar que, muito provavelmente, o avanço tecnológico na terapêutica pode ser responsável, mas também que a doença não deixa de ser tão prevalente. No mundo, 108 bilhões de dólares são gastos por ano. 108 bilhões de dólares é a fortuna do Larry Page, que é um dos cofundadores do Google. Então, é uma doença que custa uma fortuna de um Larry Page por ano, que é muito dinheiro, né? E isso também é uma subestimativa, mas 1 a 2% da população mundial sofrem com insuficiência cardíaca. Tá? Como eu disse, todos os pacientes que têm insuficiência cardíaca estão sujeitos à agudização da doença, à descompensação da doença. A proporção é um pouco maior em homens, mas cerca de 1/3 de ambos os sexos sofrem chance de desenvolver insuficiência cardíaca aguda na vida. Isso é um número muito alto. Principalmente, como eu disse, quanto mais idoso, pior a mortalidade, também maior a chance de ter a doença. Mais de 10% da população com 65 anos desenvolve insuficiência cardíaca. E esse número pode extrapolar até 15,5%, porque acima dos 65 anos, 5,5% dos pacientes são assintomáticos. Entendendo um pouquinho da epidemiologia, o que ajuda a entender o porquê a doença é tão prevalente é pensando nos fatores de risco. Se hipertensão, diabetes e obesidade são fatores de risco, a gente consegue enxergar muito mais fácil porque a doença é tão prevalente. O infarto agudo do miocárdio prévio, a pneumopatia crônica com formação de corpo monale, um doente renal crônico dialítico ou não, né? Todos esses fatores de risco eles estão entrelaçados entre si. Né? Um aumenta o risco do outro e, consequentemente, a insuficiência cardíaca começa a ser um problema. Do ponto de vista fisiopatológico, já conversando sobre a fisiopatologia da doença, qualquer insulto ao coração que leve à diminuição da performance miocárdica vai levar a uma diminuição do volume arterial efetivo. Via de regra, é isso que acontece no início da doença e, principalmente, interessante entender que não basta o volume plasmático estar alto, né? Porque quando a gente pensa, já nem cheguei lá ainda, mas quando a gente pensa na insuficiência cardíaca, a gente pensa num doente congesto, via de regra, não necessariamente, não é uma condição sine qua non, mas o aumento do volume plasmático em si não vai aumentar a perfusão, o que aumenta é o volume arterial efetivo. Então, a diminuição deste vai levar a hipoperfusão, a hipoperfusão leva a um desacoplamento da oferta e da demanda de oxigênio, e isso leva à inflamação, a perpetuação da hipoperfusão, e já cria-se, já nesse estágio, um dos sinais clássicos de um paciente com insuficiência cardíaca, que eu vou tentar frisar ao longo da explicação da fisiopatologia. Como o volume arterial efetivo diminui, não existe o estiramento
lá no bulbo carotídeo, no arco aórtico dos mecanorreceptores que estão presentes lá. Os mecanorreceptores, os baroreceptores, eles funcionam a partir do estiramento das fibras lisas da musculatura arterial. E isso, por si só, vai levar a um reflexo simpático, aumento do reflexo simpático, aumento desse tônus, e daí traz já a segunda característica desses doentes. São pacientes que têm hiperativação simpática, e a hiperativação simpática por si vai levar a uma ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Não só isso, né? Se a gente pensar que todos os órgãos sofrem com a diminuição do volume arterial efetivo, não é diferente para o rim. Né? O rim ele tem um débito cardíaco muito alto, né? É muito dependente do débito cardíaco. Então, a diminuição da pressão de perfusão renal leva esse reflexo, esse feedback, que ativa também o sistema renina-angiotensina-aldosterona, e daí cria já o nosso último pilar do paciente com insuficiência cardíaca, que é a vasoconstrição e a congestão. Pelo menos cada um desses pilares que eu comentei, eles têm tendência a acontecer, no mínimo. Então, é um paciente que tende à inflamação, tende à hiperativação do sistema simpático, à congestão e à vasoconstrição. Entendendo isso, a gente consegue entender como tratar esses pacientes. Essa ilustração, ela coloca mais ou menos como funciona no paciente no início do quadro, quando ele está chegando no hospital com a agudização da doença. Um paciente, como eu disse, vasoconstrito, com diminuição da função cardíaca, tendendo a congestão. Em última análise, isso vai levar a um aumento da pré e da pós-carga, que no pulmão, se essa pressão hidrostática que vai aumentar, sobrepujar a pressão intersticial pulmonar, vai levar a aumento do fluido pulmonar, edema pulmonar agudo, que por si só vai levar a todos esses fatores que estão ali no quadro do lado. É o paciente que fica grave. É um paciente que tem a normalidade hemodinâmica, tem o desacoplamento, como eu disse, da oferta e da demanda de oxigênio, que vai levar a inflamação, estresse oxidativo, vai perpetuar a hipoperfusão e vai ter hiperativação simpática. Isso vai levar a lesão orgânica, renal principalmente. Aí entra a questão da síndrome cardiorrenal, que a gente já conversou em outros momentos, piora da função renal de forma aguda, de apresentação aguda. Principalmente no infarto agudo do miocárdio, a gente pode ter fibrose, em outros insultos, a lesão miocárdica direta, remodelamento cardíaco, enfim, tudo isso, quando entrelaçado, leva a piores desfechos. Então é importante a gente entender a fisiopatologia e qual é a tendência desse paciente quando ele chega no ambiente de terapia intensiva. Aquilo que eu estava conversando, né, sobre o edema pulmonar, a gente vive um equilíbrio constante entre as pressões capilares, tanto hidrostática quanto oncótica, em relação às pressões pulmonares. Aqui não me refiro às pressões aéreas pulmonares, mas sim às pressões no interior do interstício pulmonar, a osmolaridade principalmente. Existe uma certa tendência, como eu falei, a pressão capilar ela sobrepuja a pressão intersticial do pulmão, mas o próprio sistema linfático pulmonar tem a capacidade de reabsorver esse excesso. O problema é quando esse sistema não funciona, quando a pressão capilar pulmonar sobrepuja demais a pressão pulmonar, né, a pressão do interstício pulmonar, aí sim existe uma predisposição maior a se formar edema pulmonar. Edema pulmonar, edema agudo de pulmão, que é uma das apresentações clássicas do paciente com insuficiência cardíaca aguda que a gente vê tanto no setor de emergência quanto na terapia intensiva, lá dentro da UTI. Se a gente colocasse esse paciente numa curva de Frank-Starling, voltando porque a gente já conversou, é um paciente que tende a sobrecarga volêmica. Então, ele trabalha sobre altas pressões de enchimento. Um paciente com débito cardíaco normal, ele vai ter o estiramento da fibra miocárdica, dependente da pré-carga até certo ponto, uma pré-carga que vai levar a um volume sistólico adequado. O problema da insuficiência cardíaca é que ele vive sob altas pressões de enchimento, e isso leva a menores volumes sistólicos, principalmente no paciente que tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, na ICFR. É importante que a gente veja que nem sempre, já dentro dessa curva, uma curva muito importante para a compreensão de fluido-responsividade, então o paciente com insuficiência cardíaca não necessariamente ele vai precisar de diurético, algo que a gente comentou recentemente também. É preciso que se avalie exaustivamente o status volêmico desse paciente. Ele pode estar numa fase pré-carga responsiva, então entender que o paciente pode estar, assim como qualquer outro, né, em qualquer ponto da curva de Frank-Starling é muito importante.
Resumindo, eu tentei frisar isso bastante, né? Um paciente vasoconstrito, com pressões de enchimento elevadas, inflamado e hipersimpático. Isso é o que resume o paciente com insuficiência cardíaca, principalmente insuficiência cardíaca aguda. Alguns desses pontos vão estar mais acentuados do que outros. Como eu conversei antes, né, a gente pode ter diversas formas de classificar esses doentes. A gente pode ter um paciente que, ao exame de ecocardiografia, seja definido como um paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada. Aqui a diferença, né, na definição é de que um paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, com ICFR, ele vai ter uma disfunção sistólica, basicamente. E com insuficiência intermediária e insuficiência preservada da fração de ejeção, a disfunção é predominantemente sistólica. Aqui já aproveita no mesmo gráfico e cita um pouquinho dos peptídeos natriuréticos, a importância dos peptídeos natriuréticos no diagnóstico, mas a gente chega lá. Aqui também, tentando trazer várias formas de se classificar o doente com insuficiência cardíaca aguda e insuficiência cardíaca crônica também. Tanto o Colégio Americano de Cardiologia, o NIRA, existe o perfil do Intermax, eles se entrelaçam também, né? E quanto maior for a classificação, quanto mais avançado, maior a chance para desenvolver o choque cardiogênico, e isso muda o tratamento do doente. Não só isso, já tentando adiantar um pouco, eu tentei não citar terapia mecânica, suporte mecânico, circulatório mecânico, enfim, mas o Intermax serve de auxílio para decidir entrar com o suporte mecânico nesses pacientes. Então, pelo menos entender que eles existem, alguns perfis do paciente com insuficiência cardíaca aguda, né, se encaixam ali e ajudam a gente a decidir a inclusão desse suporte. A classificação da ARRA, do ACC, tenta colocar mais a presença de dano estrutural, já é uma classificação mais abrangente, né? Se o paciente só tem fator de risco, se ele já tem uma insuficiência cardíaca refratária, já a NIRA tenta trazer os sintomas e o Intermax coloca perfis bem específicos de doentes. Quando a gente vai tratar desses pacientes, é importante entender que são dois os principais fatores que podem estar alterados: o débito cardíaco e a volemia. É rotineiro se falar desses pacientes dessa forma, né? O paciente que está quente, que está frio, que está úmido ou que está seco. Então, um paciente que não tem alteração do débito cardíaco está quente, o paciente que não tem alteração da congestão está seco. Então, esse é o perfil quente-seco. No caso de alteração da volemia, principalmente aumento da volemia, aumento patológico da volemia, existe uma tendência de se chamar esses pacientes de quentes, porque eles não têm alteração da perfusão, e úmidos, né? Agora, se existe alteração do débito cardíaco, são pacientes frios. Na ausência de congestão, são pacientes frios e secos, ou na presença de congestão, frios e úmidos. É fácil entender aqui que com mais alterado ele tiver, pior, né? O paciente perfundido, com débito cardíaco diminuído, com hipervolemia, ele tem mais coisa para resolver, né? E o corpo dele tem menos mecanismo adaptativo para tentar compensar. E como que a gente diagnostica esses pacientes? Talvez, acho que como qualquer outra doença, o exame clínico não deixa de ser importante, a história prévia desse paciente, ele já infartou, é um paciente hipertenso, sofre com FA, anticoagulado, né, a presença de terceira e quarta bulha, ele tem um componente maior de congestão e perfusão, o pulso dele irregular, tudo isso vale como qualquer outra doença aqui. Mas na admissão desses pacientes na UTI é importante que a gente tenha um eletrocardiograma, ser ativo na hora de buscar sinais de sobrecarga ventricular esquerda, atrial esquerda, tentar utilizar o ultrassom point of care também, para nós mesmos, que nos formamos intensivistas, a medicina intensiva, o médico intensivista, ele se habitua a fazer o ultrassom à beira do leito, consegue detectar de forma precoce, talvez num paciente até que tem uma suspeição menor. Os peptídeos natriuréticos, como eu disse, eles têm uma classe 1, nível A de evidência, então é uma coisa bem estabelecida que o paciente com causa cardíaca de doença, o peptídeo natriurético se eleva, mas o valor preditivo negativo dele é bom. Se o peptídeo natriurético está baixo, é improvável que a causa seja cardíaca. Claro que existem fatores confundidores, mas é assim que funciona. E o que é mais bem estabelecido e melhor do que qualquer outra coisa é olhar para o coração.
né? E olhar para o coração a gente também pode olhar, não pode ser só, não precisa ser, né? Na verdade, o ecocardiografista apenas, claro que ele vai fazer isso com maior expertise, mas o médico intensivista se capacitando a fazer isso também ajuda muito. Aqui é consenso, né, que o ecocardiograma ajuda no diagnóstico e classifica o doente realmente, né? Aqui está ilustrado o método de Simpson, uma ecocardiografia bidimensional, você só tenta medir o interior do ventrículo, a área interna do ventrículo esquerdo, e dessa forma tentar classificar e diagnosticar o seu paciente. Isso nós mesmos podemos fazer, e não depender de um terceiro. Tentando resumir isso, está na diretriz brasileira de insuficiência cardíaca aguda e crônica, a gente começa, como qualquer outra doença, pela anamnese, pelo exame físico, solicitando um eletrocardiograma se ele já não tiver na admissão, e como é uma causa torácica, né, de doença, o raio-x de tórax também vai bem. Você cria suspeita de insuficiência cardíaca, tenta graduar ela, os scores de graduação, eles não são tão fidedignos assim, o que vem realmente como importante é a sua suspeição clínica. Se a suspeição for baixa, como eu disse, é fácil excluir a causa cardíaca, só se você tiver à disposição, tentar dosar um peptídeo natriurético, ver a sua elevação. Se ele estiver elevado, é muito provável que seja uma causa cardíaca, e você precisa investigar com ecocardiodópler. O ecocardiograma, por si só, nos pacientes que já têm uma suspeita um pouco maior, intermediário ou alta, você já vai conseguir fazer uma avaliação estrutural, tentar descobrir se existe uma disfunção sistólica ou diastólica, graduar ela, né? E a partir desse momento implementar o tratamento, e é disso que a gente vai conversar. O paciente com insuficiência cardíaca aguda, ele não necessariamente está em choque cardiogênico, então a gente precisa saber como tratar esse paciente desde a sua apresentação menos grave, em cada um daqueles perfis, que podem se sobrepor um pouco, né? O paciente pode estar mais ou menos hipoperfundido, mais ou menos congesto. Fato é que a gente conversa bastante na insuficiência cardíaca dos beta-bloqueadores, dos vasodilatadores, dos opioides, a diurético terapia, o que mais que tem via oral que a gente pode fazer por eles. Mas o beta-bloqueador é uma recomendação nível 1, classe A também, que se inicie para todo paciente que não tinha insuficiência cardíaca aguda, que não tinha insuficiência cardíaca, você descobriu que tem. E naquele que já tinha insuficiência cardíaca e desenvolve uma descompensação, você mantém. Né? Claro, com exceção de pacientes que estejam em contexto de baixo débito. O paciente hipoperfundido não pode ter o reflexo simpático diminuído, não pode ter atividade beta-adrenérgica suprimida. Assim como a gente já entende que os IECAs, os BRAS, se existir evidência de lesão renal aguda, você suspende e tenta substituir por outros vasodilatadores enterais. Os opioides, pacientes que têm já uma predisposição maior a suprimir o drive respiratório, você também evita, né? Existe pouca evidência de benefício. E os diuréticos, aquilo que eu comentei. Você precisa avaliar exaustivamente o status volêmico do seu paciente, ter ultrassom ao seu lado, se o paciente tem uma linha arterial, avaliar a variação da pressão de pulso, se ele tem uma monitorização hemodinâmica invasiva, variação do volume sistólico, avaliar o débito cardíaco, realizar a prova volêmica quando você não tem mais nada à disposição ou quando você consegue associar esses. Né? E a espironolactona, existe um trial interessante que é o ATHENA, HF, ele mostrou na TNHF que os pacientes não tinham diminuição de mortalidade, né, mas foi bem tolerado. E o princípio fisiológico, existe uma presunção fisiológica de que inibindo a aldosterona e tentando atenuar o sistema renina-angiotensina-aldosterona exista benefício, né, principalmente evitando o remodelamento cardíaco, enfim. Com relação ao suporte ventilatório e à oxigenoterapia, é um paciente que pode estar hipoxêmico como qualquer outro. Hoje foi interessante que a gente já teve aula dos efeitos da molécula de oxigênio, né, no paciente crítico, e aqui isso cai que nem uma luva. O paciente que está hipoxêmico, ele precisa de oxigênio e precisa corrigir tudo aquilo que dificulta a oxigenação. Então, o oxigênio tem que ser fornecido para o paciente hipoxêmico que tem insuficiência cardíaca em fluxo e concentrações compatíveis. Não adianta deixar ele em catéter nasal com 2 litros por minuto. Ele tem uma frequência respiratória de 36, 37. O fluxo é baixo, a concentração também é baixa. Então, tentar adequar ele numa VNI, se for adequado,
importante. A VNI diminui a pré e a pós-carga, tenta atenuar aquilo também, vai muito bem nos pacientes que têm edema agudo de pulmão, por exemplo, mas nunca ela pode atrasar a inclusão do paciente num ciclo de ventilação mecânica. O paciente tem que ser entubado e ventilado mecanicamente, se assim for indicado. Aqui o nosso foco é corrigir a hipoxemia. O débito cardíaco pode estar alterado. Se o débito cardíaco estiver alterado, o delivery de oxigênio vai estar igualmente alterado, ou mais alterado ainda, se você não corrige a hipoxemia. Então é importante aqui a gente sempre lembrar de transfundir o paciente quando existir gatilho transfusional, né? Vigiar a saturação arterial de oxigênio desse paciente também. Também é comum desses pacientes, a gente vê na nossa rotina, os pacientes sendo vasodilatados com medicações parenterais. Aqui o Tridil, o Niprid, são as medicações de escolha, geralmente, o Tridil já com componente maior de vasodilatação venosa, o Tridil mista, mas mais arterial. Aqui a evidência que existe é de que você usar mais nitrato e menos diurético, você tem menor necessidade de ventilação mecânica invasiva. Esse é um estudo clássico de 98, acho que de 98 mesmo, que mostrou, que trouxe isso para nós. Antigamente era comum se pensar que fazer mais diurético, né, da época da sangria, né, que se fazia sangria nos pacientes, fazer mais diurético, diminuir a volemia desse paciente e usar um pouquinho de vasodilatador, era a ideia. Né? Se inverteram essas relações e percebemos que talvez o benefício seria maior usando mais nitrato e menos diurético. Eles não precisam ser administrados necessariamente por via endovenosa. O paciente, principalmente que está desmamando da vasodilatação parenteral, precisa de um vasodilatador oral para readequar sua terapia, para reconciliar a terapêutica. E o IECA e o BRA, ele entra bem como uma medicação de escolha desde que o potássio seja adequado, não existe evidência de lesão renal aguda. A hidralazina, a isosorbida também são bons, eles diminuem a pré e a pós-carga da mesma forma, fazem vasodilatação arterial e venosa, também são boas medicações. Agora no paciente crítico, não vou repetir, claro, tudo que já foi dito na aula de choque cardiogênico, mas no paciente com insuficiência cardíaca aguda crítico, é importante que a gente entenda como está o perfil hemodinâmico dele. É preciso incrementar esse débito cardíaco, é preciso diminuir as pressões de enchimento. A gente já viu que é um paciente que tende a hipoperfusão, tende a ter pressões de enchimento mais elevadas, né? Inflamado também. Então, se o nosso objetivo é tratar um paciente que tem um choque, algum componente de choque cardiogênico, né, e que precisa diminuir as suas pressões de enchimento, a gente precisa inodilatá-lo. Né? A inodilatação consiste em aumentar o inotropismo e vasodilatar, né? Basicamente isso. Os inodilatadores, né, que a gente tem à disposição, principalmente o mirinone, levosimendan como esse componente dilatador, né? A mirinone funciona inibindo a fosfodiesterase tipo 3, aumenta o AMP cíclico, não tem um aumento da demanda de oxigênio do miocárdio, é uma medicação boa. Existe uma predileção da droga por receptores do pulmão também, então, para pacientes que têm um TEP maciço, que você queira diminuir a resistência vascular pulmonar, também vai muito bem. O levosimendan, um sensibilizador de canais de cálcio, aumenta a contratilidade por aumentar o influxo de cálcio intracelular, né? O levosimendan tem um grande problema que é a hipotensão também, né? Sempre importante lembrar disso. O mirinone também, da mesma forma. A dobutamina não é diferente, assim, é um beta-agonista puro, essencial, age nos receptores beta-1 e beta-2, então como ele age em receptores beta-2, é importante a gente saber que é preciso ter uma cabeça de pressão, que a gente costuma dizer, boa, para usar dobutamina. O paciente arrítmico, que já tem uma arritmia prévia, com potencial de letalidade maior, a gente precisa tomar muito cuidado com todas essas medicações. A dobutamina mesmo tem um potencial ritmogênico muito grande. Mas a gente parte, né, dessas medicações para tentar corrigir a perfusão do paciente. Um paciente choque cardiogênico, principalmente, tem essas 3 drogas à disposição e sempre a gente precisa de um vasopressor na presença de hipotensão. Não existe tanta segurança assim com a dobutamina, mas existe zero segurança com o mirinone, com o levosimendan para se usar num paciente hipotenso. Isso daqui também da diretriz brasileira de insuficiência cardíaca crônica e aguda, a dobutamina para esses pacientes que estão hipotensos, que têm sinais de baixo débito, a gente vê, né, uma classe 2A, o nível de evidência C é meio que
estabelecido entre profissionais mesmo, é um consenso de especialistas que a dobutamina vai bem para esses pacientes. O levosimendan, né, o Primacor, para pacientes com hipotensão e com sinais de baixo débito, não necessariamente com choque cardiogênico, é o mesmo nível de evidência, a mesma recomendação do que a dobutamina para os pacientes, né, da inclusão da dobutamina. E associar levosimendan, quando você está tentando desmamar a dobutamina, não vai tão bem, muito menos colocar um inodilatador com um paciente que não tem sinais de baixo débito cardíaco. É aqui que mora o X da questão. Você precisa usar um inodilatador, um inotrópico, para um paciente que tem um baixo débito cardíaco. Não faz sentido você corrigir algo que não está lá. Isso sempre vem em mente, né? O papel do catéter de artéria pulmonar, do Swan-Ganz. Eu acho que existe já uma discussão muito extensa a respeito disso. Acho que é difícil chegar nesse consenso, é uma grande polêmica, né, da medicina intensiva, que a gente sabe que a gente teve a primeira essa meta-análise, antes teve o ESCAPE, né, mostrou que colocar um catéter de artéria pulmonar no paciente com choque cardiogênico e com outras inclusões também não diminui a mortalidade. Mas é aquela coisa, acho que cada um vai formando sua opinião a respeito disso. Eu particularmente penso que você ter um monte de dado hemodinâmico na sua frente e saber mexer com eles é excelente, né? Você ter esse monte de dados na sua frente e não fazer nada, é claro que a mortalidade não vai diminuir. E existe esse quadro, achei bem interessante, da mesma diretriz, né? Aqui eu tentei não grifar nem colocar nada, também ficaria repetitivo, mas existe uma recomendação do que não podemos deixar de fazer. Todos são classe 1 de recomendação de evidência, né? Então, aqui já do catéter de artéria pulmonar, que a gente estava conversando, pacientes que estão em avaliação de transplante cardíaco ou do suporte cardíaco mecânico, é interessante usar um Swan-Ganz, né? Ou qualquer outra monitorização hemodinâmica invasiva que traga muitos dados. Monitorizar pacientes graves com linha arterial também é importante. Então, acho que aqui o que eu queria mais colocar era a questão do catéter de artéria pulmonar. Né? A monitorização hemodinâmica é importante, a gente não pode esquecer, não é só a invasiva que é importante também, a micro e a macrohemodinâmica também é importante. Com anticoagulantes também, nesse tipo de paciente, a gente sabe que é muito importante não deixar passar as arritmias. Então, paciente com fibrilação atrial, trombo, tem uma prótese valvar mecânica, não importa se ele tem disfunção ventricular, você precisa anticoagular ele de forma com um plano terapêutico, né? Anticoagulação full ou plena, que a gente costuma dizer. Aquelas recomendações dos beta-bloqueadores do IECA e do BRCA, a gente já conversou, e do catéter de artéria pulmonar também. Era isso que eu queria trazer, eu não sei se ficou muito curto, se eu poderia ter colocado alguma outra coisa, acho que a gente fica aberto aí, então, ao que o pessoal tiver para discutir, e obrigado. Bom, vou começar comentando um pouco aqui, Fernando. Acho que a aula foi bem boa, não foi nem curta nem comprida, fique tranquilo. Ainda mais que vocês já tiveram discussão sobre choque cardiogênico e tudo mais, então a discussão fica um pouco mais restrita mesmo, como você se propôs. Eu tomei nota em algumas coisas que você foi falando para a gente ir conversando e vocês, de repente, também me trazerem o que vocês estão pensando, tá? A primeira coisa que eu notei aqui foi a questão da volemia, que você falou, né? Isso é o nosso desafio, cara. Isso aí eu falei isso em alguma aula para vocês e é o nosso principal desafio. E no fim das contas, a gente não tem a menor ideia. Tá? A gente consegue ter estimativas, a gente consegue ter N ferramentas que são fracas, que não são sensíveis nem específicas o suficiente para nos deixar com certeza do que está acontecendo. E é por isso que eu falo para sempre pro pessoal, tem que usar o máximo de ferramenta possível para tentar deixar o teu exame o mais acurado possível. Mas isso é muito difícil, assim. E isso é uma coisa nossa, isso é uma coisa do intensivista, tá? A questão de avaliação volêmica, você ainda não teve o prazer de passar na Santa Casa, mas vai vir o nefro, vai te falar uma coisa, vai vir o cardiologista, vai te falar outra, e isso é uma coisa nossa, tá? A volemia é nossa. Isso a gente é que tem que ensinar para eles como é que tá e a gente é que tem que dizer. Então, a gente tem que treinar muito, vocês têm que treinar muito essa avaliação de volemia e não esquecer que as ferramentas não são sensíveis nem específicas. Então, usem o máximo de ferramentas que vocês puderem. Eu vejo agora com os doentes de Covid que ninguém mais lembra da PVC, por exemplo.
Ninguém lembra que ela existe, sabe? E ela tá ali para ser usada. Então, tudo bem que ela é muito mais impeditiva do que indicativa de fazer volume, mas ela tá ali. Então, lembrem disso, tá? Então, achei muito legal que você comentou em tentar identificar em qual momento da volemia do doente, porque esse é outro ponto importante, assim, para a gente lembrar, que o paciente, vou tentar não levar para o choque cardiogênico de saída, porque é a tendência a gente chegar lá, né? É a nossa doença daí. Mas o doente, ele vive momentos mesmo, como você colocou. E muitos desses doentes, os insuficientes cardíacos, eles já estão em tratamento já há algum tempo, eles têm um acompanhamento, a maioria deles, mesmo que não seja acompanhamento com um especialista, às vezes na própria unidade básica de saúde, tomando as medicações mais básicas, assim. Então, eles têm momentos muito variáveis, sabe? Então, a questão do momento da volemia é muito importante mesmo, como você comentou. Mas é difícil, é um desafio. É difícil para mim, é difícil para o Rafa, vai ser difícil para vocês, é difícil para o Jean-Louis Vincent, é difícil para todo mundo, tá? Eu anotei aqui que eu acho que vale chamar atenção para vocês começarem a se acostumar a usar a classificação de Intermax, tá? É uma classificação que a gente usa pouco, a gente não escuta muito falar isso, tá? Mas a tendência é a gente começar a ouvir cada vez mais, tá? Porque justamente pela assistência mecânica, o pessoal da cardiologia aí sim, eles usam muito mais o Intermax. Então a gente tem que se habituar a entender o que é um paciente Intermax 1, Intermax 2, saber do que o colega está falando. Tá? Então acho que vale a pena vocês começarem a se habituar a usar essa ferramenta, que provavelmente vocês vão usar muito ela no futuro próximo. Tá? Não sei se vocês estão familiarizados, mas o Intermax vai de 1 a 7. Não sei se o Fernando consegue voltar ali na apresentação. Se conseguir é interessante, porque eu acho que vocês vai ser o futuro. A gente vai parar de falar em classe 1, classe 2 e vai usar muito mais o Intermax. Então, o Intermax 1 é o choque cardiogênico, o 2 é o paciente que você tá refratário ao aumento de inotrópicos, o 3 estabilizou com o seu inotrópico, o 4 é o paciente que está vindo para o hospital muitas vezes com a IC descompensada, o 5 ele tem limitação em casa para atividades, o 6 limitação para atividades caminhar, etc e tal, e o 7 seria o NIRA 3. Então ele desmembra o 3 e o 4, né? Então é interessante vocês terem o hábito de ler isso aí e acostumar a tentar classificar os doentes nessa classificação, porque o doente que vai para UTI, ele não vai ser um classe 2, né? Classe 2 não vai para UTI pela IC descompensada, provavelmente. Então, é bom a gente acostumar. O que mais que eu anotei aqui de interessante? Você falou do beta-bloqueador. Isso é polêmico. Pena que essa aula não está os R+, para a gente colocar o Bruninho aqui na conversa, que a gente fica 3 horas discutindo sobre isso. Mas é basicamente aquilo que você falou, e eu acho que é importante lembrar do paciente instável, a gente lembrar de tirar o beta-bloqueador, que tem estudo que os estudos já mostram que manter o beta-bloqueador melhora a mortalidade e tudo mais, mas se o paciente está instável, em choque cardiogênico, vai ter que entrar o inotrópico, não faz o menor sentido você manter o beta-bloqueador para o paciente, né? O que mais que eu anotei de interessante? Vasodilatador. Aí a gente começa a entrar numa conversa mais complexa nos nossos doentes, tá? Pensando em UTI, tá? Não estou falando só da IC especificamente, mas porque é natural e fisiopatológico que a gente tenha que vasodilatar o doente. Isso faz todo sentido, né? Você diminui pós-carga, você melhora débito, melhora índice. Só que muitas vezes esse doente já vem vasodilatado para nós. É um doente que já está usando hidralazina, nitrato, já está usando Entresto agora, né? Que cada vez mais a gente vê doente chegando já usando Entresto para gente. Então ele já vem vasodilatado de fora da UTI, chega para nós num status de vasodilatação prévia que nos dá muito trabalho, sabe? É mais comum o doente chegar hipotenso e precisar de vasopressor do que você conseguir vasodilatar. Então, e aí que gera o caos na cabeça do pessoal. Tem uma IC, beleza, então eu tenho que vasodilatar, mas o cara tá com 50 de PAM. Vou vasodilatar como, né? Então, é bem complicado. Então, o vasodilatador faz parte se o paciente tiver, não, veio com uma IC descompensada, vai fazer só uma VNI, tá com a pressão boa, mas não é o que costuma acontecer pra gente, tá? Esse doente, normalmente, você não consegue tratar só com vasodilatador. E aí, aquele estudo que você trouxe na tua aula, que falava sobre a furosemida, sobre o diurético, vasodilatar, evitar mais o tubo do que o diurético, tudo bem, mas desde que o paciente tolere. E não costuma ser a prática. A gente acaba tolerando nesses doentes
com insuficiência cardíaca grave, uma PM até um pouquinho mais baixa, porque ele está acostumado com uma PA um pouquinho mais baixa, mas não, mesmo assim, você não consegue vasodilatar mais do que ele já está. Em relação aos inotrópicos aqui, você falou sobre o Rinone, Levosimendan, são inotrópicos mais novos e que a gente costuma guardá-los para doentes com insuficiência cardíaca direita, né? Não tem nada completamente provado cientificamente que eles sejam mais efetivos para ventrículo direito do que esquerdo, mas na prática clínica a gente percebe doentes pós-transplante que fazem disfunção aguda de enxerto, que daí sempre é o ventrículo direito o primeiro a ser acometido, a gente acaba usando muito Milrinone e Levosimendan. Então, paciente com hipertensão pulmonar, como você comentou, a Milrinone vai muito bem lembrar deles, e a questão pressórica de novo, eles vão vasodilatar o teu doente, você vai acabar precisando muitas vezes entrar com vasopressor junto. Então é aí que torna tudo mais difícil, tá? E como você mesmo colocou, a classe é 2A, né? Para Tubuta, a classe é 2A para Milrinone, então não é uma indicação 1, mas eles funcionam, tá? Acho importante lembrar do cálcio, que você comentou ali que eles atuam no canal de cálcio, então esses doentes são um dos poucos doentes que dosar cálcio iônico faz alguma diferença. Tá? Então, o paciente, os únicos dois doentes que vão fazer diferença é o doente que tenha sangramento e o doente com insuficiência cardíaca, que precisa de inotrópico. Esses vale a pena repor o cálcio, né? O cálcio faz parte da cascata de coagulação e melhora e atua na contratilidade miocárdica. Então, lembrar de esses doentes dosar cálcio e repor cálcio é importante. Vou falar dos Fangans rapidinho, comentar, apesar dos pesares, eu sou um cara que eu não sou fã dos Fangans mesmo, assim, tá? Não acho que faça tanta diferença, mas não tem problema usar quando está bem indicado. Esse é o ponto que eu digo para você. Você mesmo falou que a gente vai criando nosso senso crítico, cada um com o tempo. O problema dos Fangans é esse, achar o time. Os Fangans tem que ser na hora. O paciente chegou, você tem que passar os Fangans. Não dá para eu pegar, o doente chega, eu vou, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vamos esperar o exame, amanhã eu vou passar uns Fangans. Aí não adianta mais, tá? Porque o Fangans vai ser a ferramenta que vai te ajudar a responder aquele momento da volemia que você falou lá atrás, sabe? Daí você vai ver o teu enchimento, a tua artéria pulmonar, você vai ver como é que tá tua questão de volemia dele. Então, é o mais importante achar o time. O paciente chegou, você não tem ideia muito bem do que está acontecendo. Passa uns Fangans, porque tardiamente todos esses doentes acabam ficando aí totalmente multifatorial, sabe? Você pega um Swangans, mas daí o paciente já está com NORA, se ele está com NORA, a tua resistência vascular periférica já não é mais a do paciente, então você já não consegue ter medidas assim tão fidedignas do que está acontecendo com ele. Então lembre do Swangans, o Swangans é uma ferramenta útil, como você colocou, desde que saiba interpretar todos os dados que ele te traz, o que é bem difícil, tá? Não é simples de fazer, e o problema é que a gente fica ali às vezes. Bem, se você está num plantão teu de 24, 36, 48 horas, você com você mesmo, vai dar certo. Mas agora, se você passa para um colega que não sabe o que fazer com aquilo, já se perdeu. Então, acho que é útil, mas tem que achar o timing perfeito. Tá? Aquela coisa, o doente chegou ontem, hoje eu vou passar um Swangans. Provavelmente nesse momento ele já fez a inflamação, que você também comentou nos seus primeiros slides, já está mais vasodilatado, e aí se está vasodilatado você perde bastante parâmetro e passa a ser um paciente misto, não só cardiogênico. Esse é o ponto. Tá? Mas é interessante. Eu gosto muito mais das medidas mais moderninhas, menos invasivas, tipo Flotrec e tudo mais, que eu vou ter ali um índice cardíaco na cara, vou conseguir saber o que fazer com ele. E uma coisa que eu queria só comentar com vocês, para vocês não esquecerem, isso é uma coisa também bem minha, particular, assim, mas eu acho que é legal nesses doentes com insuficiência cardíaca. Tá? Acho que o Dr. Álvaro pediu para eu vir aqui hoje justamente porque na Santa Casa, quando o paciente tem 30% de fração de ejeção, nós estamos dando pulo de alegria. Então, que é o tubo T, tá? Você não comentou na sua aula, porque realmente não faz parte do roteiro da insuficiência cardíaca, vamos dizer assim, mas é o paciente com insuficiência cardíaca, quando a gente está tentando estubar, é uma ferramenta muito útil o tubo T, tá? Eu sei que não é melhor estubar ninguém com tubo T ou PSV, os estudos mostram que não tem diferença nenhuma, mas quando eu coloco um paciente em tubo T, eu não estou testando o pulmão do meu doente, eu estou testando o coração do meu doente. Tá? Então, o paciente com insuficiência cardíaca descompensada, todo mundo sabe, faz VNI. Beleza, VNI faz bem, VNI melhora o débito cardíaco do paciente. Só que quando a gente estuba o doente depois,
A gente esquece que um PS de 8 é como se fosse uma VNI e estuba o doente. E aí, quando você estuba um doente com insuficiência cardíaca grave e tira a pressão positiva, ele muda todo o seu status hemodinâmico e acaba, às vezes, ficando congesto e sendo entubado novamente. Então, eu acho que nesses doentes, especificamente da insuficiência cardíaca, o tubo T é uma ferramenta bastante útil para você ver como o coração desse doente, como a questão hemodinâmica dele se comporta sem a pressão positiva. Vale, tá? Não é uma regra, não é baseado em estudo, nada disso, mas é interessante lembrar dele, tá? Porque não é incomum a gente estubar um paciente, você olha, tá em PS de 8, FI de 30, parâmetros mínimos, beleza, vou estubar. Aí você tira da pressão positiva, ele fica congesto de novo. Então, lembrar do tubo T como uma ferramenta para os doentes com insuficiência cardíaca. Acho que foram essas anotações que eu fiz aqui, Fernando.